Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Bom, esse vídeo aqui é para compartilhar com você um guia de estudo, certo? Que eu disponibilizo lá no meu curso do Hotmart. É o primeiro curso que a gente lança, chamado Intervalos Musicais na Teoria e na Prática, certo? O objetivo desse curso é fazer com que a pessoa construa uma referência auditiva no reconhecimento de intervalos. Um dos pontos que eu considero ser mas uma boa parte da diferença, por exemplo, que eu tenho para diversos colegas, certo? Eu quando consigo ouvir esses intervalos, eu consigo perceber em outras canções, né, em outros arranjos, em arranjos que eu estou escutando por aí, aquela harmonia, aquela determinada dissonância, como ela é resolvida, e isso com certeza faz um diferencial na hora de eu construir os meus arranjos, sabe? O que acontece é isso, muitas vezes as pessoas falam assim, porra, seus arranjos são incríveis, porra, por que é que você consegue fazer um arranjo assim tão interessante? Isso leva tempo até a gente construir, mas com certeza, uma base muito boa é esse reconhecimento de intervalos. Por quê? Porque quando eu escuto os arranjos, eu me aproprio daquelas coisas que eu acho interessante, que eu acho legais e, claro, quando a gente vai usar, a gente fala, poxa, tem aquele retardo ali que eu posso usar aqui agora. Ah, tem aquela dissonância ali que eu posso depois resolver. Então as coisas vão andando nesse sentido. E claro, quanto mais você ouve e você aprende, mais você evolui, tá? Então esse vídeo aqui é para mostrar esse guia, tá? Que eu disponibilizo lá no curso. É uma maneira, é apenas uma maneira que eu sugiro para a pessoa estudar, para construir essa referência auditiva. O objetivo desse curso qual é? É que você seja capaz de ouvir um intervalo quarta justa, você reconhecer que aquilo é um intervalo de quarta justa, você ao olhar na partitura, você seja capaz de identificar um intervalo de quarta justa e também que a partir de uma determinada nota que está ali na partitura, você seja capaz de escrever um intervalo de quarta justa. Então é um curso bem completo no sentido de intervalos. A gente trabalha basicamente os intervalos simples, né, e expande um pouco os intervalos compostos, já falando sobre harmonia, que com certeza vai ser um curso lançado em 2020, o curso de harmonia, certo? Então deixa eu compartilhar isso aqui com você. A gente está com uma turma aberta atualmente do curso de intervalos musicais na teoria e na prática, e o preço está bem interessante. Confere lá no Hotmart, porque minha equipe falou assim, pô Carlinhos, tem a coisa da Black Friday, veja aí se não é interessante. Eu falei, ó, veja aí você que eu estou na correria dos corais agora do Natal, certo? Então é um curso que você tem acesso ilimitado, então se você compra agora por um preço reduzido, lá na frente você continua usando ele normalmente, certo? Não há o menor problema quanto a isso, então presta atenção. Então, compartilhando isso aqui com vocês, ó, até para que você avalie se é uma coisa interessante para você adquirir. Sugestão para estudo, intervalos musicais na teoria e na prática. Olá pessoa, este é um guia de estudo que vai ajudar bastante na construção do seu conhecimento de intervalos. Lembre que você adquiriu este curso porque quer dominar os intervalos musicais. Isto leva tempo e exige disciplina e concentração na hora de estudar. Comece lendo o módulo 1 e fazendo os exercícios deste módulo. Acredito que para o primeiro dia de curso esta é uma excelente atividade. Só um parêntese aqui, no nosso curso a gente tem 12 módulos, certo? Então, para você saber, a gente tem 12 módulos, desde o uníssono até, como eu falei, os intervalos compostos. Aí vai segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sétimas, oitavas, depois os compostos eu falo em um último módulo. No segundo dia, você pode ler o módulo 2 e fazer os exercícios deste módulo. Ele vai te dar uma excelente ideia de como classificar os intervalos de forma geral. No terceiro dia, você vai ouvir o podcast e ler o material no módulo 3. O módulo 3 eu já falo sobre uníssono, tá?
Não precisa fazer os exercícios logo após estudar este material. Como queremos construir uma referência sonora, é provável que você consiga este resultado depois de ouvir o podcast algumas vezes. E está tudo bem se isso levar mais de um dia. Não tenha pressa, tenha consciência de que você está evoluindo, certo? A partir do módulo 3 eu começo a mandar tanto a referência auditiva quanto a referência visual. Então, para cada módulo você tem um caderno de atividades, certo? Que você vai imprimir e que você vai fazer, resolver aquelas atividades ali, certo? Faça os exercícios do módulo 3 e veja os seus resultados. Se não tiver ido bem, estude novamente o podcast, leia novamente o material e faça novamente os exercícios. Lembre que você tem acesso ilimitado e pode imprimir o material sempre que precisar. A partir do módulo 4, eu sugiro o seguinte método. Ler o material e ouvir o podcast durante 3 dias seguidos e somente depois deste tempo resolver os exercícios. Como falei anteriormente, leva tempo para construir uma referência auditiva. Por exemplo, no módulo 4 você tem um podcast de segundas maiores e outro de segundas menores. Durante 3 dias você vai ouvir estes áudios muitas vezes e ler o material 1 ou 2 vezes. Acredito que quando for resolver os exercícios depois de 3 dias, você vai ter um desempenho bom. Mas caso isso ainda não aconteça, siga em frente para outro módulo e posteriormente faça novamente esse módulo 4. Lembre que o seu acesso é ilimitado, certo? E lembre que você não precisa ficar muito tempo em um módulo somente. Pode ser mais interessante no caso, aqui eu falei do módulo 4, o módulo das segundas. Se você percebe que aí você tem uma dificuldade depois desses 3 ou 5 dias que você estudou, vá fazer um outro módulo, tire o foco ali das segundas, lá na frente você retorna e refaz o módulo 4, certo? Cada pessoa tem um tempo para aprender, algumas podem levar mais tempo que outras. Por isso digo que este é um curso de referência. Você pode fazê-lo diversas vezes até conseguir a referência sonora e auditiva que busca. Escute os podcasts muitas vezes. Este é o segredo para o sucesso no reconhecimento de intervalos. Para cada módulo, a partir do módulo 4, eu sugiro esta maneira de estudar. Mas você pode acreditar que 3 dias é pouco e determinar que vai estudar 5 dias antes de fazer os exercícios. Cada pessoa tem um tempo. Quanto tempo você vai levar para construir a sua referência não é o mais importante. Conseguir construir uma referência, isso sim é que é o importante. Lembre que sempre haverá material novo no curso e o seu acesso é ilimitado. Novos podcasts e novos exercícios serão disponibilizados para que você consiga ganhar autonomia e excelência no reconhecimento de intervalos. Você também pode tirar dúvida nas lives que serão agendadas. Espero estar ajudando no seu crescimento musical. Forte abraço, não pare de ouvir nem pare de pensar. Maestro Carlos Veiga Filho. Certo? Esse guia aqui, ele está disponível lá no curso e é apenas uma sugestão, certo? Você pode adaptar. Pode ser que para você 2 dias seja suficiente, pode ser que para você 1 dia de ouvir o podcast seja suficiente. Mas o que eu volto a dizer, escute muitas vezes, escute muitas vezes. Quando eu falo não pare de ouvir, nem pare de pensar, é justamente isso. Eu disponibilizo um módulo falando assim, segundas maiores. Você vai ouvir aqueles intervalos ali diversas vezes, tem os meus comentários ali falando, ó, essa segunda maior é ascendente, aí eu toco, ó, essa segunda maior é descendente. E aí, isso é que é ouvir e pensar, é você construir uma audição crítica, beleza? O link para você conhecer o curso está aqui embaixo. Ah, e tem uma coisa também, se você comprar por acaso e não curtir, achar que não é interessante para você, 7 dias e você tem seu dinheiro de volta, não tem problema algum. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar, hein? Valeu, até mais.